Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje é dia 10 de agosto de 2020, 19 horas e 5 minutos. Nós temos uma noite bastante agradável aqui em São Paulo, 21 graus. E eu agradeço desde já a sua audiência, o carinho de todos, a amizade. Começamos aí a nossa liga no Cartola, quase 200 pessoas, né, pessoal? Pois amanhã eu mostro aqui a classificação. Só que eu fui prejudicado, eu peguei jogadores do São Paulo, o Corinthians, que eu sempre escolho os melhores jogadores, não jogou. Aí é complicado, mas vamos. E o vencedor vai ganhar uma imersão técnica imediatamente posterior ao Campeonato Brasileiro. Seu like é importante, compartilhe o vídeo, fale do canal nas suas redes sociais. Vamos começar os trabalhos de hoje aqui. Falando das bolsas americanas, os futuros americanos começaram a trabalhar agora. Começa às 19, né? E no intraday nós tivemos algo no mínimo curioso. Vieram trabalhando em queda durante a madrugada e principalmente o Dow Jones, né? Eles estão revezando. Qual que é o mais forte ali? Fechou em alta substancial. Deixa eu ajeitar aqui, eu estava usando o TradingView numa outra máquina. E aí nós vamos aos estudos aqui, falando de bolsas da Europa e norte-americanas também. Ok? E não deu para o meu Corinthians contra o Palmeiras, né, pessoal? Foi um grande jogo, o Palmeiras jogou... Na verdade, o jogo foi parelho, levemente melhor no segundo tempo, aí o Corinthians parecia que ia fazer uma virada histórica, acabou desperdiçando os pênaltis, né? Cantilho e Michel Macedo Melancia. Para quem não sabe, é casado com a mulher Melancia. Pessoal, nós tivemos aqui no índice Nasdaq uma queda de 0,39. No mínimo a gente tem algo interessante aqui, por quê? Houve o teste praticamente, né, do topo anterior, 10.840. A mínima foi 10.849, quase tocou essa região. E eu falava na sexta-feira que nós temos um sinal aqui que é o arame de topo, que eu acredito num teste da LTA juntamente com a média de 21. Assim sendo, eu acho que vai penetrar esse topo e tem mais espaço para descer. Só que quando você olha o Dow Jones, você fala, caramba, professor, pensar em correção, né? Ele rompeu essa LTA, deixou essas duas resistências para trás e ele veio no alvo que nós comentamos na sexta, que era o 27.580. Ele veio e passou direto. Então o 27.580 passa a ser um suporte natural, né? Para o Dow Jones, que é onde a força compradora direcionou, né, o seu foco, onde a força compradora está concentrada. E curiosamente, ó, o S&P, ele sorrateiramente, ele fechou esse gap a 3328 e ele está perto da máxima histórica. Nós temos aqui 3393, 3389, é o 3393 mesmo, né? Mais um sopro, fechou o gap, ele busca. É isso mesmo, né? Nada como um bom semanal, 3393, está quase lá. Na máxima histórica, já com uma distância em relação a... uma distância importante em relação à média móvel de 21. Saiu aqui para mim, pessoal, não sei se vai ter algum efeito nos futuros americanos, ó. Primeiramente, Donald Trump é retirado de entrevista coletiva após receber orientação de funcionário. Aparentemente, uma pessoa foi baleada pelo serviço secreto fora da Casa Branca. Não deve dar nenhuma... Ou se der uma repercussão mínima, que esses fatos geralmente... Vamos ver, né? Futuros em tempo real. No 19,09, o Dow Jones caindo tudo em queda marginal. Não surtiu nenhum efeito importante, não.
Então, as bolsas americanas é isso. Nós tivemos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, que é inversamente proporcional ao dólar. No semanal tem uma espécie aqui de doji, uma estrela cadente, depois um doji lápide em andamento. Vamos colocar aqui o gráfico diário. Esses sites, se coloca o investing.com junto com o TradingView, é complicado de trabalhar aqui. Rompimento falso abaixo de uma LTA. Qual que é o ponto-chave? 30,82. Fechar abaixo, alvo 30,87. Eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai testar essa região aqui embaixo. Porque as médias estão apontando para baixo, estão cruzadas já em modo venda. Né? Nós temos EWZ abaixo das médias, com as médias cruzadas em modo venda, abaixo da LTA e abaixo de um eixo de topo duplo, que é 31,56. Aí o VIX não sobe nem com reza brava, né? Não tem ainda um cenário de aversão ao risco, então ele vai caindo. Não cai igual gelo perto da churrasqueira, mas ele cai igual gelo, sei lá, você tira do freezer e põe na geladeira, vai aos pouquinhos ali. Nós temos o DXY, o pessoal andou pedindo para estudar aí, é o dólar contra uma cesta de moedas. Parecia meio maluco, mas o dólar fez hoje o que a gente falou na sexta, né, que é o DXY subindo, trabalhando na parte alta no Marubozu, deve testar esse eixo de W aqui, a 93,99. Aí se a gente traz aqui o gráfico diário do dólar, né, o WDO, o de uva 20, ele está acima de um topo anterior, provavelmente vai testar essa região, tem mais algum espaço para subir. E o teste hoje, ele estressou a cabeça do pivô, a média de 21 e resistiu. Quando é assim, que o meu cartezinho estava fazendo no outro monitor aqui. Né? Então o dólar a gente até comentou, né? Eu estou até fechando o câmbio, trazendo uma parte da minha grana que está no exterior, fechei um pouco semana passada, fechar um pouco agora. Então o que ele fez? Ele estressou essa região, fora da banda, dentro da banda, voltou a trabalhar acima desse patamar, subiu forte. E aqui, né, ele perdeu o suporte, se derreteu, mas aí a compra falou, ó, quem manda aqui somos nós. Pode ter alguma correção, mas provavelmente correções, né, com a retomada da força compradora, pelo menos mais algum espaço tênue aí para subir. Essa região aqui. Lembra que eu falei que tinha um teste da LTB? É difícil, pessoal, o mercado, quando o ponto é muito manjado, ele não vir para testar, aquela coisa toda. Aí nós vamos falar do petróleo Brent e do Bitcoin. Bitcoin aí na tela. Deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa que a minha equipe deixou aqui para mim. Tranquilo, não? O Bitcoin ele vai subindo pouco a pouco, né? Eu entendo como uma situação mais favorável à compra, com stop abaixo da mínima do dia anterior, em fechamento. Eu considero fechamento. Aí você pode trabalhar ou meia-noite ou umas 18, quando as bolsas americanas estão fechadas, ou quando elas reabrem às 19. Isso é muito relativo, mas quer seguir a regra mesmo? Toma como base meia-noite. A liquidez tem sido boa à noite, então... E outra que é o horário de Brasília, né? Isso daí se opera mundo afora. Aí nós temos o petróleo Brent, que orgulhosamente mais uma leitura fidedigna, milimétrica, que a gente teve no petróleo. Nós traçamos alvo em abril, né? A 45,20 ele tocou e aí perdeu um pouco de força. Está se arrastando, né? Já há algumas semanas. Não. Vou tentar fazer um negócio aqui. Será que é ação do Mercado Livre, né?
Eu particularmente sou fã. São uns pedidos que você faz via China aí, que você não sabe se o produto está no correio, se está no Brasil. Mas eu abri reclamação. Sexta-feira, final de semana, saiu a notícia que é o ativo, a empresa de maior valor, né, das empresas brasileiras, superou a Vale. Aí é aquela história, né, entrou na mídia pancada. O pessoal fala, opa, popularizou, estou realizando lucro. Mas é uma ação que, se entrar numa correção mais forte, faz parte até do meu radar para uma entrada. Né? O Mercado Livre. Eu gosto particularmente. E aí vamos falar então dos ativos fixos aqui. Primeiro Petrobras, Petro 4. Petrobras hoje uma reação muito forte, foi o que fez o Ibovespa virar no intraday. Lembra que eu comentei, né? O camarada que compra aqui, ele tem stop muito claro, que é o 22,55. Fechou esse gap, então é um gap de área. Esse padrão aqui como estrela da noite, ele perde tração. Aí ficaria por conta de um topo duplo se cair agora, mas ele praticamente anulou a estrela da noite. Não rompeu a máxima, mas enfraqueceu muito. Os futuros de minério se aproximaram de $129 em Dalian, na China. E aí é difícil segurar as empresas atreladas a metal. A Vale fez um movimento de cinema aqui, né? Veio na média de 21 na LTA. Onde é que está o stop? 59,78. Se romper, ela desarma aqui essa figura de alta. Isso aqui parece um triângulo ascendente, padrão muito interessante. E aí falando dos bancos, né? DI1F25 e o IFNC também. Os juros, eles reagiram e nós temos algo novo nos juros, que é um fechamento que não acontecia há meses acima da média de 21. Né? Então, uma situação mais favorável à compra. E nós temos o IFNC, que é o índice setor financeiro. Não disse a que veio hoje, mas assim, ele não perdeu essa LTA estilo a prancha do pirata, né? Deixou um candle de reação por aqui. Ainda é fraco, mas pelo menos deu sinal de vida. E falando dos bancos, né? Banco do Brasil, um sinal tímido ainda, mas a mínima pelo menos foi mais alta que o pregão anterior, mas não é nada que eu considere forte. Bradesco a mesma coisa, abaixo da média de 21. Ainda tem um risco de um mastro bandeira de baixa. Vai depender muito de amanhã, por quê? Porque hoje foi aquele dia da reação, tal, intraday. Principalmente quando é intraday, aí amanhã, se realmente subir, os compradores vão se animar, mais ou menos aquela história, eu tô por aqui. Agora, se amanhã volta a cair, os touros saem definitivamente da toca. E no caso de tudo, impressionante, a mesma mínima, 5 sessões seguidas, não precisa nem dizer que é o divisor de águas entre a compra e a venda, correto? Claríssimo aí, como a água. Aí eu prometi também fazer à noite Ambev e B3SA3. BEV3. O ativo, seja no semanal ou no diário que eu vou pôr aqui na tela, ele não demonstra força, tá mais para perder essa região de fundo e buscar os 12,21 do que fazer um fundo em U. Eu acho difícil. E a BEV3. A BEV, exatamente, estava falando de Ambev 3, agora é B3SA3. Amanhã tem cenário em vídeo normal, viu, pessoal? B3SA3 ela vai derretendo. Eu entendo que ela vai buscar aqui no prazo 57 com 60. E hoje eu vou falar pegar uns 3 destaques aqui de alta e de baixa. Deixa eu ver aqui. Com certeza ações ligadas a metal, né? Vamos ver. Lá de 3 destaques de baixa. TOTS, saiu o balanço recentemente. Nessa ação fazia parte da nossa carteira. Já faz um tempo que não faz. Você tinha claramente aqui um ponto de stop no intraday, depois de um movimento desse. É provavelmente uma barra que vai trazer mais queda.
né? Não deve ficar por aí, deve cair um pouco mais, bem mais talvez. E de repente gera oportunidade. Imagina uma queda de uns 15% se cair no final. Desculpem quem tem o papel, mas é o que sinaliza a barra elefante. Ering é uma ação que eu confesso que está no meu radar. Ela penetrou metade do Marubozu da sexta-feira, mas segurou nas médias. Para quem é muito ousado, compra com stop abaixo da mínima de hoje, mas eu entendo que ela vem mais. Uns 14,40, estressar CLTA, talvez fazer um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. E aí nós tivemos Emiglu, também em queda. Emiglu 3 tem um ombro, cabeça, ombro. Professor, tá anulado porque rompeu o segundo ombro? Olha, pessoal, sendo sincero, sim. A gente não pode fugir à regra, né? Tem flexibilidade, a gente flexibiliza em algumas coisas, mas não é mais um oco, né? Porém, entretanto, todavia, uma barra dessa com volume, ela não deve ficar por aqui. No mínimo, eu entendo que vai ter o teste de 77,12. Não teria muito sentido, né? Você tem um candle desse, aí amanhã vai, anula, a não ser que seja um cenário muito animado, tal, ainda perdendo uma LTA, rompimento falso de 84,75, né? Ações, destaques de alta, Braskem, né? Eu falei sobre isso hoje de manhã nas comunicações gratuitas, Odebrecht indicando aí. Aqui foi um negócio clássico, né? Oco derrubou, oco invertido fez subir o ativo. Nós tivemos um rompimento falso dessa região de fundo. O que eu faria? A gente tem o 25,79, 25,45. Ela no intraday bateu 25,74. Eu colocaria esse ponto como stop. 25,45. Para quem vai na compra. Até no intraday. Eu daria uns 5 centavos de tolerância. 25,40. Bateu o lucro. Aí se continuar subindo, deixa fluir. A CSN, né, pessoal? O minério nas nuvens, né? O minério está chegando em níveis que a gente viu lá em 2008. A CSN tinha dado compra aqui embaixo, ela fez um pullback. O caso da CSN é muito claro também. Este gap foi fechado. A gente vai apagar. Colocar o ponto mais próximo aqui dos negócios. Pessoal, desde já eu vou dar o meu palpite aí. Atlético Mineiro e Corinthians na quarta, 19h15. Corinthians 4. Atlético Mineiro 0. Quem vai fazer os gols? Já falo aqui. É 13h57. Stop no 13h57, simples assim. Bateu. Ou controla pelo intraday. Bota um 30, 60 minutos para não devolver. Ok? Se continuar subindo, esse gap aqui é alvo líquido e certo. Se a força estiver convosco. Agora já pensou amanhã o minério derreter uns 5%? Ela já abre em gap de baixa aqui em cima. Aí bateu, coloca o lucro no bolso e a vida segue. Acho que tem um malucão mesmo lá na Casa Branca. A situação está sob controle, tal, de presidente americano. E aí, Embraer. Embraer do time da Cielo, da RBR, o mercado meio que condenou esses ativos, né? Quando isso acontece é complicado. Olha, tem um mini pivô de alta, fundo, topo, fundo. Stop, claro, 7,74, pode colocar no 7,70 por aí. Se continuar subindo, vai conduzindo e a vida segue. E de repente, para quem entrar a mercado, de repente numa correção, o 7,74 continua sendo o stop. Aí falemos de BOVA11, uma sessão de plena recuperação, né? Deixa eu ver aqui os futuros americanos no celular, que é mais rápido. É esse tipo de fenômeno, assim, quando tem tiro pra cá, não sei, como aconteceu no porto de Beirute, suspeita de terrorismo, né? Minha solidariedade ao povo libanês, por parte de mãe, somos árabes, né?
tanto do Líbano quanto da Síria. Então a nossa solidariedade aos nossos irmãos. Por parte de pai, meu pai nasceu e foi criado no interior de Pernambuco, depois em Recife veio a São Paulo. A nossa solidariedade. E também aos Estados Unidos hoje, com esse fato que por pouco não ocorreu alguma coisa mais séria. Nós temos duas situações. Favorável à compra, tem um esboço aqui de um oco invertido, uma neckline bem riscada, só que você pega o diário, tem um ombro, cabeça a ombro, e rompimento falso. Então é um momento de leitura complexa. Eu vi grandes analistas aqui no Brasil e fora que eu respeito, com essa análise confusa, né? Então aqui tem um oco marcado, por exemplo, no Ibov. Pode ser um oco invertido, um topo mais baixo que o anterior. É um cenário bem enrolado. Daria para pensar até em outro ombro, cabeça a ombro invertido aqui. Então, um cenário absolutamente indefinido. Às vezes é fácil, às vezes a gente que tem experiência acha 2, 3 padrões ali no mercado, entende até com facilidade a situação. Mas, por exemplo, o mini índice, eu trabalhei cravado nas médias, né? Aí ele tinha uma ideia de um oco. No intraday esse aqui está anulado. Não vingou, como diz no interior, né? Por que não vingou? Então, apaguemos, sempre apague tudo que não é essencial no gráfico. Esse gap foi fechado. Não. Essa linha de tendência de alta não faz mais sentido. Então, vamos marcar os pontos mais importantes nesse momento. Um gráfico bem confuso. Aqui houve praticamente um arame. Marquemos a mínima de hoje. Por exemplo, quem viu o mercado a 101,235 nunca imaginou que ele ia fechar 103. Mas ele tem feito isso. Alta volatilidade. O mercado tem andado 2.000 pontos em questão de minutos, né? Eu entendo que aqui houve uma interpretação de rompimento falso de 101.900, aí disparou, né? E depois houve um rompimento falso do 103.565. Aí ele caiu no final. O que a gente pode traçar aqui, de repente, como uma ferramenta auxiliar é uma LTB. Nesses moldes. Né? E ver o que acontece aí amanhã. É uma incógnita, né? Nós temos um rompimento falso. Teoricamente, abriria em correção. Mas, ultimamente, aí tudo pode acontecer. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Uma excelente semana. Assista, seja bem-vindo à Bolsa. Na descrição dos vídeos tem o nosso Facebook, Instagram. Vá lá, curta, siga. Tem o site toptraders.com.br para você assinar Informe Cenário. Tem bastante coisa bacana na descrição. Inclusive o que a gente estuda no programa em específico. E muita prosperidade para nós durante essa semana. Um grande abraço a todos. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!